Olá, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Desejo que você esteja bem, que bem esteja também a sua família, mas muito mais do que isso, a sua alma. Nós temos procurado trazer aqui, nas chaves do Evangelho, assuntos que alimentem as nossas almas. Assuntos que despertem a alma daqueles que não se encontraram ainda com o Senhor Jesus Cristo, despertem para a salvação. Eu queria tomar nessa oportunidade convosco a Escritura de São Mateus, capítulo 19, do verso 16 em diante, para nós meditarmos um pouco a respeito das características do personagem aqui, o jovem rico, nas nossas vidas. É necessário que nós, ao lermos a Bíblia Sagrada, nos coloquemos no lugar do personagem citado. Por quê? Porque o que vale a história? Nada. Aqui não foi deixado só como... Eu já li outros livros de história. Livros, romances, documentários. E o que isso me fez diferente? Nada. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, cada um desses personagens estão tipificando a nossa vida agora. E por isso Jesus não vai falar àquele moço lá atrás. Jesus vai falar a você hoje. E aí você diria assim, mas aonde está Jesus? Toda vez que um servo de Deus abre sua boca para falar do Evangelho, é Jesus Cristo outra vez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem é Jesus? No princípio era o Verbo. Lá em Gênesis, Jesus era a palavra de Deus, o haja de Deus. Esse Verbo estava com Deus e era Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Quando o corpo Jesus sai de cena, morte, sepultamento, ressurreição e assunção, subida de Jesus ao céu, o Verbo volta. E cada vez que a palavra de Deus é proferida, é Jesus outra vez. Então vamos conversar aqui. Eis que aproximando dele, do Senhor Jesus Cristo, um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? A vida eterna não se consegue. Eu vou ali fazer algo e a partir daquilo eu vou ter vida eterna. A vida eterna, ela é manifestada, é uma revelação àqueles que estavam no pensamento de Deus, portanto é tão eterno quanto Deus é eterno. Isso é uma revelação que nós adquirimos. Então eu sou eterno, sim. E por que eu não sabia disso? Porque quando entrei no tempo, eu tive amnésia espiritual. Mas quando a palavra, a revelação da palavra chegou ao meu coração, o impacto da revelação me fez relembrar, descobrir que eu estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. Deus prova isso para Jó, quando ele pergunta para Jó, Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? E os filhos e as estrelas da alva cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam. Ora, quer dizer que houve um tempo antes da terra existir, que havia reunião dos filhos de Deus? Exatamente. A palavra de Deus é usada para despertar no seu coração essa lembrança. Eu estava lá,
nos pensamentos eternos de Jeová. Então veja, o que eu faço para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, vamos colocar personalidade aqui nessas conversas. O jovem vem, Jesus diz para ele, olha, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. O rapaz responde para Jesus mais ou menos assim. Aquele ar de quem já sabe uma coisa e pensa assim, eu vou surpreender, ele vai espantar-se comigo, mas quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Quer dizer, olha, eu já sou bom. Aí entra uma coisa tremenda aqui, que às vezes algumas palavras nos passam despercebido, mas não passa por Deus. Bom mestre. Jesus falou, por que você me chama bom? Agora aqui, ele, ao fazer essa pergunta, o que ainda me falta? Eu já guardo tudo. Ele está demonstrando que ele também se achava bom. É isso que você acha? É isso que às vezes eu penso? Não, o céu é meu mesmo. Não, espere aí. Não é bem assim que nós nos achegamos a Deus. Quando nós aproximamos de Deus, por isso falta nas pessoas a compreensão, a revelação de novo nascimento. E você vai se recordar que nós já falamos aqui nas chaves do Evangelho sobre a semente da serpente, a intromissão de Satanás lá no Éden, introduzindo o pecado, e que o pecado não foi nenhuma maçã, mas que esse pecado foi uma hibridização da raça humana, a maneira que Satanás colocou na raça humana de trazer vida, aqui ela impediria esse bom jovem rico, o mancebo de qualidade, se ele tivesse essa revelação, ele chegaria diante de Jesus dizendo assim, miserável homem que sou. Como Paulo tinha, ele falava, miserável homem que sou. Por quê? Porque não é guardar os mandamentos que me faz bom, não é ser uma boa pessoa na sociedade que me faz bom. O que me faz bom é ter nascido da água do Espírito, porque só existe um bom. E quando eu consigo esse nascimento pela palavra, pela vontade de Deus, isso então me remonta àquela eternidade. Mas ele diz assim, o que me falta? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Às vezes, o que as pessoas pensam que é a grande bênção das suas vidas é a pior coisa que poderia lhe acontecer. Disse Jesus aos seus discípulos,
Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus estava apresentando para aquele homem o reino. Jesus está apresentando o reino agora. E toda vez que o reino de Deus é apresentado, é também cobrado um preço. Que preço é esse? Nem todas as pessoas que vieram a Jesus Cristo tiveram que vender tudo, mas tiveram que abandonar tudo. O profeta William Branham prega uma mensagem sobre abandonando tudo, com o título de Abandonando Tudo, porque nos é cobrado abandonar. E o apóstolo Paulo vai trazer a maneira corretíssima disso. Ele disse que servir a Deus é tendo como se não tivesse, possuindo como se nada tivesse. Porque muitas pessoas conseguiram servir a Jesus Cristo com os seus bens. Mas Jesus sabia que esse moço não tinha ligação eterna, conexão eterna. Por isso ele apresentou a palavra. E quando ele apresentou isso, quando ele apresentou a Pedro, deixa tudo, vem e segue-me, Pedro foi. Os discípulos todos foram chamados dessa forma, larga tudo, vem e segue-me. Eles foram. Esses discípulos deixaram de possuir alguma coisa? Não. Pedro vai à casa da sogra de Pedro. Pedro tinha família, manteve família, os discípulos mantiveram as suas famílias, suas propriedades, suas casas. Eles voltavam para suas casas. Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Mas ele ia para a casa dos seus discípulos, dos seus amigos, e aquelas pessoas serviram a Jesus. Nós temos escritura dizendo as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Mas esse estava apegado a isso. Agora, eu queria tomar aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, São Paulo diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E esse moço, ele se tornou exatamente um dos mais miseráveis dos homens, porque logo depois desse acontecimento, no decorrer das Escrituras, esse moço vai chegar em sua casa e os seus criados vão dizer a ele que as suas colheitas naquele ano foram tão grandes que seus celeiros não cabiam. E ele mandou derrubar todos os celeiros velhos e construir outros maiores que coubessem a sua colheita. Ao ser construído e guardado os seus grãos, esse homem dá uma festa. E depois desta festa, esse homem sobe à sua sacada e diz assim, farta-te, minha alma. E uma voz vem e diz para ele assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que você tem, do que lhe servirá? O próximo passo que se vê esse homem é ele no inferno, olhando para um mendigo chamado Lázaro, que viveu à sua porta. Aí você vai entender. Ele disse para Jesus assim, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso eu já faço. Mas e aquele Lázaro, à porta dele, que não foi amado o suficiente para ser recolhido em casa? Estava agora no seio de Abraão. E esse homem pede para Abraão permitir Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e pingar nos seus lábios. Abraão responde para ele assim, existe um abismo muito grande entre você e Lázaro, é impossível. Ele diz, então pede para Lázaro voltar lá na terra e pregar para os meus familiares, para que eles não venham para cá. Abraão responde, lá estão Moisés e os profetas, quer dizer, lá está a lei e lá estão as profecias falando. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A palavra chegando ao seu coração.
mostrando para você que nenhum dos seus bens significam nada diante de Deus, nenhum dos meus bens significam nada diante de Deus, mas que essa palavra aqui, em conexão com a sua alma, significa a eternidade. Irmão, irmã, amigo, amiga, preciosos do Senhor Jesus, o que te falta abandonar para viver essa vida eterna? Você está apegado aos projetos aqui? Nos programas passados nós falamos sobre os eventos políticos, econômicos, os eventos sociais que estão acontecendo nos nossos dias e que isso já são os prenúncios de uma besta vindo por sobre o governo mundial. E Jesus aqui clamando às pessoas. Jesus, nesses dias, do lado de fora, batendo, Apocalipse capítulo 3, verso 21, verso 20, eis que estou à porta e bato. Chamando. Como é que ele bate? Às vezes através de um vídeo desse. Quem sabe eu esteja falando com uma alma que está clamando por Jesus. E Jesus clamando por você, buscando a quem possa salvar. Aceite. O Senhor Jesus Cristo, ainda que Ele lhe peça para largar tudo, faça. Eu vou dizer, façamos, porque vale mais estar no reino de Deus. E nós vamos ver isso muito em breve do que possuir qualquer coisa aqui. Essa terra que agora existe, os céus que agora existem, estão reservados para o fogo. Haverá um fogo de Deus que consumirá todas as coisas aqui. Nesses desgovernos, nessas loucuras que os homens estão chegando, de acordo com as profecias, há um terceiro ai, terceira guerra mundial que virá e devastará tudo aqui. E o que você tem? Do que lhe serve? Abrigos subterrâneos? Marte, como eu vi um grande empresário norte-americano dizendo, meu funeral, o meu sepultamento será em Marte. Ah, é? A ira de Deus. O propósito, os desígnios de Deus, não haverá quem se esconda na profundeza do mar, acima dos céus, ou em qualquer canto da terra que possa esconder-se da ira de Deus. Vamos recebê-lo enquanto é tempo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.